mas o caminho da felicidade. Eu não sei se os irmãos aí estão entendendo isso, mas o fato é que bem-aventurado, felizes, são aquilo que a gente já discutiu aqui, né? Os pobres de espírito, os humildes, os que choram, aqueles que são consolados pelo Senhor, tá bom? Então espero que você esteja aí dentro desse contexto, aí aprendendo este caminho da felicidade. Ai, pastor, eu queria outra coisa, né? Não, aqui é só a Bíblia mesmo, né? Esse é o nosso caminho da felicidade, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre uma outra parte. Os irmãos, sempre aqui eu estou fazendo essa propaganda aqui, né? Do livro do Martyn Lloyd-Jones, tá bom? Sermão do Monte. Se você quiser adquirir aí, vale a pena, tá bom? Vale a pena você ler. É bem legal aí, tá bom? E aí, hoje nós vamos falar sobre o caminho da felicidade que é saciado pela justiça de Deus, tá bom? Ele passa aí por esse saciar de Deus através da sua justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa bem-aventurança não se refere, apesar de ser verdade isso, com a nossa indignação quanto às injustiças dessa vida. Tá bom? Eu sei que você está bravo com a juizada que tem por aí, né? Com essa turma que faz aí da sentença à revelia, né? Sem fora da lei, aquele tipo de coisa que a gente tem visto, essas aberrações malucas lá, tá bom? Mas essa bem-aventurança, ela não está se referindo a esse desejo de justiça, a um contexto aqui de vingança, que traga a justiça como determina a lei, tá bom? Mas ela se refere principalmente naquilo que o texto descreve na sua primeira parte. Quem tem fome e sede, tá bom? Por isso, esse texto está se referindo à condição de um faminto, à condição de um sedento. Faltou a palavra só sedento ali, tá bom? Mas eu ia escrever faminto e sedento, porque é fome e sede, tá bom? Então, o que se refere a essa condição, a essa situação aqui? Essa pessoa, quando nós olhamos para essa bem-aventurança, ela tem uma necessidade. Concordam comigo? Ela está com fome e sede. O faminto e sedento, ele reconhece a sua fome e sua sede. A condição de um faminto e sedento, justamente quando nós olhamos para, e essa é a analogia que se faz, né, de alimentação, de beber, tá bom? Quando uma pessoa está nessa situação de fome e de sede, é uma situação desesperadora que leva a pessoa a extremos. Esses dias eu estava assistindo um documentário de um acidente de avião que caiu na Cordilheira dos Andes, né? E ali aquelas pessoas ficaram ali durante vários dias nessa cordilheira. Não tinha aí, acabou a comida, né? E aí as pessoas foram morrendo e começaram a comer a carne daquelas pessoas que estavam morrendo, né? Para aqueles que estavam vivos sobreviver. Para os irmãos entenderem aqui a situação que é esse desespero, que é a condição de um faminto e de um sedento. Talvez aqui nós nunca tivemos, e eu espero que você não tenha que passar por isso, tá bom? E passar por uma condição extrema de fome e de sede. A gente às vezes pode até ficar um tempinho ali com sede, mas eu corro ali na primeira torneira que eu vejo ali do posto. Você já bebeu água de posto de gasolina? Ó, já vou dar uma dica. Você está viajando? Você pega no posto de gasolina que tem caminhoneiro. Você vai lá naquela geladeira, lá no cantinho tem uma geladeira gigante lá, gelada. Aquela água é uma delícia. Geladinha, sai trincando assim. Porque a água do posto é mais cara lá. Tá bom? Eles vão cobrar 6, 7 pau lá, a aguinha lá, a garrafinha. Pega a garrafinha, vai lá e o cara deixa você encher tranquilo. Bicicleta a gente faz isso, né? A gente tá andando de bicicleta, a gente conhece esses macetes, né? Mas a gente nunca passou por isso, talvez. Aqui essa condição extrema. Mas essa condição extrema, irmãos, leva a pessoas a atos desesperados, né? Por ela estar numa situação de desespero. E é nesse contexto aqui que estes bem-aventurados que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. A indicação aqui é que esse faminto e sedento,
de espírito por sua vida está buscando satisfazer essa fome, essa sede, através de diversas fontes que não Cristo Jesus. Um faminto e sedento busca, por exemplo, a satisfação na religião, nas relações, no sucesso, em projetos de vida. E aí, ao invés de se saciar, de satisfazer, ele passa agora a se alimentar de petiscos. Petiscos mata a fome? Você dá petisco para o seu... eu quero jantar, rapaz. Hora da janta você dá... De vez em quando tudo bem, você dá lá um petisquinho para ele, você come porcaria, né? Mas não é assim que vive, tá bom? Não é só de batatinha e Coca-Cola, né? Tem que ter uma substância. Não tem hora assim que você fala assim, nossa, eu quero comer um arroz e feijão. Já teve uma situação assim? Eu preciso comer um arroz e feijão. Você está dando risada, né? Eu preciso comer uma comida, tá? Uma substância aqui, ok? Porque a gente não vive de petisco. Essa analogia da vida espiritual aqui, justamente é interessante porque nós buscamos a satisfação nesses quesitos de religião, no sucesso, nas relações com as pessoas, nos prazeres, nos projetos da vida. E são petiscos que não matam a fome. Logo eu vou ter fome novamente. Logo eu vou querer experimentar uma coisa nova. E a nossa vida espiritual muitas vezes vai ficando nessa situação aqui, sem receber uma satisfação e uma alegria plena diante da satisfação. Outra coisa, eu não sei você, mas quando eu estou com fome eu não fico bem. Tudo bem? A Linda às vezes fala assim, vai comer alguma coisa? Fico agitado, eu fico, né? Eu tenho que... Esses dias eu fui fazer compra e eu saí, não tinha almoçado, eu estava tomando café, estava tarde já, e eu estava aquela loucura, correria, não sei o quê, e eu já estava já nervoso, já até com a mulher do mercado, que né, brava. Comi um negocinho, eu peguei um amendoinzinho lá, comprei um amendoinzinho, né? Amendoinzinho, comi, o negócio já calmou o bebê. É que não é uma criança. Claro que é um petisquinho, tinha que ter comido. Não é assim quando a gente come, quando a gente não come, fica feliz? Certo, Cláudio? Não é isso? Você vai lá no restaurante, no dia dos pais lá, o Júnior paga, pai, eu vou pagar uma churrascada. Não é isso? Você sai de lá até assim nas nuvens, assim, ó, feliz, satisfeito. Tá com fome, né, Alessandro? Você nem jantou essa noite, né? Coitado do pastor. Tá bom? E é isso que nós precisamos lembrar, irmãos, porque essa condição aqui é desesperadora, tá? Essa condição espiritual que Jesus tem em mente quando descreve isso. Fome e sede de justiça, aqui se refere justamente a essa ansiedade de coração, a uma necessidade espiritual que só Cristo pode satisfazer. Mas as pessoas, muitas vezes, elas buscam essa satisfação naquilo que eu descrevi aqui para os irmãos, em suas realizações, nos seus relacionamentos, no trabalho, no dinheiro, achando que através disso vai alcançar essa felicidade, essa satisfação. Mas logo vem a culpa, a frustração, a decepção, aí os pecados, os erros, e aí eu tento me justificar, e aí eu fico mal, e aí eu falo, como é que eu me perdoo com relação a isso? Como é que eu busco alívio para a minha alma? E aí eu tento ajudar, eu tento fazer aquilo, mas eu nunca me satisfaço. Nunca me satisfaço. Porque agora, aquele que tem fome e sede de justiça, quem são esses? Lá no livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz assim, ser justo significa ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Se quisermos estar diante de Deus e passar a eternidade em sua santa presença, então teremos de ser semelhantes a Jesus Cristo. Ora, ninguém pode postar-se na presença de Deus enquanto resta um vestígio de pecado, pois de nós é requerida uma justiça absolutamente perfeita. E aqui é interessante, porque dentro desse conflito interno, eu quero então buscar a Deus, eu quero resolver isso diante de Deus, mas eu não consigo. E aí eu tento buscar de outras maneiras. Mas o justo aqui busca em Cristo Jesus, na sua justiça perfeita.
que agora, através do seu sacrifício, Deus olha para o crente, ele é um pecador, mas ele vê Cristo Jesus. Olha que legal isso. Ele peca, ele é um pecador, mas em Cristo Jesus ele foi redimido, e Deus, quando olha para isso, ele vê Cristo em sua vida. Diz, está perdoado. Nada mais a dizer sobre isso. Ele ainda vai dizer que esse que tem fome e sede de justiça, né, também significa que temos profunda consciência de que precisamos ser libertados, de que precisamos do Salvador, de que percebemos a nossa desesperadora situação e de que temos consciência de que, ao menos que não sejam providos um Salvador e salvação, na verdade, estaremos inteiramente destituídos de esperança aqui. Ou seja, aquele que tem fome e sede de justiça, ele precisa reconhecer, eu estou com fome. Tá bom? Eu estou com fome e eu não estou conseguindo suprir essa fome com as coisas deste mundo. Essas são algumas verdades. Por isso, irmãos, quando olhamos para esse texto, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. É olhar para a nossa condição de famintos e agora, através da justiça de Cristo Jesus na cruz, entender agora que podemos ter essa satisfação nele. Por isso a satisfação está em Cristo aqui. Tá bom? Aqueles que têm fome e sede de justiça serão o quê? Fartos. Saciados. E em consequência são felizes. São pessoas que podem ser congratuladas, são as pessoas verdadeiramente felizes. Nada falta. Estou satisfeito. É aquele jantar maravilhoso e o garçom vem, o senhor quer mais uma coisinha? Não. Tá perfeito. Estou satisfeito. Nem um cafezinho, não tá. Até o cafezinho estava bom. Claro que aqui está se referindo à nossa salvação. Por isso, o feliz aqui, ele está satisfeito. Em Cristo somos profundamente satisfeitos, ou em outras palavras, não mais precisamos buscar o perdão dos nossos pecados. Antes sabemos que já recebemos perdão. Crente é o indivíduo que sabe que já foi perdoado, sabe que está sob a proteção de retidão de Cristo Jesus. E afirma, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, por ser perdoado, é que diante de pecados que vamos cometer, nós podemos agora recorrer a Cristo Jesus diante desse perdão estendido. Vamos fazer isso. Irmãos, muitas vezes a gente fica durante muito tempo remoendo coisas no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa vida, brigando com coisas e sentimentos que seriam rapidamente tratados diante de Cristo, através do perdão. Concorda com isso? Que muitas vezes a gente fica cultivando aqui no nosso coração sentimentos sem sentido, sentimentos iracundos, sentimentos horríveis ali, às vezes até pecaminosos, que vêm ao nosso coração e a gente fica às vezes anos, meses ali, anos, e a gente fica nutrindo isso, e a gente fica mal, a gente fica depressivo, a gente fica chateado, coisas que seriam rapidamente tratadas diante de Cristo Jesus. Arrependendo-se, purificado pelo sangue precioso de Cristo. É assim que Jesus faz? Mas a gente gosta de complicar. Ao invés de buscar essa satisfação, esse perdão nele, aí eu vou no McDonald's comer um lanche. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou no shopping e vou gastar tudo, porque eu estou insatisfeito, porque eu estou... eu vou comer tudo que tem direito porque o conflito aqui. Eu quero achar um conforto. Eu quero achar uma coisa que só Jesus pode suprir no meu coração aqui. E simplesmente eu dizer assim, Deus, eu pequei contra o Senhor. Pisei na bola, me arrependo, me perdoe. E as coisas estão resolvidas. Não peques mais, como o Senhor Jesus disse. Tá bom? Simples? É simples, mas não é simplório. É simples fazer. Mas para nós é uma dificuldade no nosso coração. Precisamos ter o poder de Deus na nossa vida para a gente fazer isso todos os dias.
Porque nele encontramos a satisfação. Crente aqui recebeu, inclusive, a satisfação imediata, ficou completamente satisfeito no tocante a essa questão, tá bom? Também Cristo aqui, por intermédio do Espírito Santo, vem habitar em nós. A satisfação já está completa, porque temos Cristo Jesus completamente, através da sua obra, por meio do seu Espírito Santo, operando em nossas vidas. Mas, infelizmente, a gente às vezes não usa esse tipo de coisa, não usa isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí a gente opta por satisfazer isso de outra forma. Por isso a pergunta é, nós já estamos satisfeitos? Pergunta aí para o seu coração. Pergunta é para você, para mim, tá? Eu fiz essa pergunta para mim hoje. William, você já está satisfeito? Você já está satisfeito? Não estaremos sentindo fome e sede de justiça enquanto tivermos qualquer senso de autossatisfação concernente a qualquer coisa que em nós exista, quando a qualquer coisa que porventura tenhamos praticado. E aqui, irmãos, é muito interessante que ele coloca aqui, porque nós vamos, ao longo da nossa jornada cristã, da nossa caminhada, entendendo que as coisas debaixo da cruz de Cristo Jesus é só através dela mesmo. Tá bom? Por isso que eu gosto da vida cristã e olho para a vida cristã, que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai olhando para Cristo Jesus, a gente vai mudando e a gente vai percebendo que, poxa, mas eu perdi tanto tempo com aquele negócio ali. Eu perdi tanto tempo ficando daquele jeito. Eu perdi tanto tempo buscando isso e aquilo naquela situação. Eu perdi tanto tempo fazendo isso, se eu podia ter ido direto em Cristo Jesus. Isso, sem dúvida, muitas vezes faz parte da nossa imaturidade. Mas quando nós vamos amadurecendo, certas coisas em nossas vidas nós vamos deixando para trás, como Paulo fazia, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e isso é o suficiente para nós. Eu fiz essa pergunta para mim hoje, e eu falei assim, né? William, você já está satisfeito? Já está farto em Cristo Jesus? Né? E eu, olhando para as coisas do meu passado, olhando para a minha vida, né? Claro que eu não estou satisfeito comigo, porque eu sei que preciso ainda mudar, tá bom? Mas eu estou satisfeito com Cristo Jesus, que tem me ajudado a mudar diariamente. E isso é o suficiente para mim. Porque antes, irmãos, eu ficava ansioso. Eu ficava perturbado, eu ficava ali preocupado, eu ficava agitado, não, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Não, agora eu vou fazer esse curso porque é esse negócio. Não, agora eu vou fazer esse projeto aqui que vai resolver isso. Não, porque agora tem esse negócio aqui na igreja, eu vou implantar esse negócio aqui na igreja porque agora vai dar certo. Não, porque agora eu vou aplicar isso na minha vida. Agora eu fui lá naquele congresso e tudo vai ser... Eu estou falando aqui que eu estou acomodado, tá bom? Não é isso, não é essa a ideia. Eu continuo estudando, continuo me aprimorando. Irmãos, aquilo que me acrescenta, beleza, mas eu estou satisfeito em Cristo Jesus. Satisfeito em Cristo Jesus. É aquela sensação assim, de que, olha, se Jesus voltar hoje, está tudo certo, tá tranquilo. Eu já fiz o que eu... Aqui no meu tempo... Entendo que, no meu tempo, naquilo que Deus colocou, eu estou satisfeito. Nossa, pastor. É assim. Mas não foi fácil chegar a essa situação. Claro que ainda, poxa, tem tanta coisa, Deus, as coisas que acho, né? Quem sou eu para dizer que tem alguma coisa? Ele é soberano. Tá bom? Mas, irmãos... Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? É esse desafio que o Senhor tem? É isso? Se o Senhor quer, abra as portas, eu entro, senão eu fico aqui e fica de boa. Tranquilo. Estou satisfeito. Irmãos, que o Senhor nos ajude nisso. Que o Senhor nos dê agora forças para entender que muitas vezes nós estamos desperdiçando tanto tempo com sonhos, com coisas que não... Deus nem quer na nossa vida, tá bom?
É você que quer, não é nem Deus que quer. Essa é a grande diferença. Às vezes nem é Deus que quer isso, é só eu. E aí ficamos, né? Como o Lloyd Jones diz lá, petiscando entre refeições principais para descobrir se estou gastando tempo demais, né? E aqui uma aplicação com elas. E que de alguma forma estou prestando menos atenção em Deus e as realidades celestiais aqui. Faça isso. Não, porque eu quero esse... Não é nada pecaminoso, não é nada errado, irmãos, você sonhar, ter projetos, você... Tá bom? Não estou falando contra isso, não. Não é isso a ideia. Mas se isso vier, amém. Se não vier, eu estou satisfeito. Eu não estou falando isso. E é falar isso sem falar da boca para fora. Tá bom? Com plena convicção. Se vier... Ai, pastor, porque agora é aquela viagem, eu vou morar fora, é aquela promoção, é essa... Beleza, não tem problema. Planeje, coloque isso diante de Deus. Mas se não vier também, tá bom. Perfeito. Deus, posso ali ficar meio injuriado, né? Uns dias ali. Ficar, talvez, um dia. Aí você pede perdão, Deus, perdão porque eu fiquei assim, chateado. Achei que não merecia passar por isso, achei que o senhor foi injusto, me perdoe pela minha petulância. Achei que o senhor, poxa, eu oro tanto, eu sou pastor da igreja, e eu queria tanto esse negócio, o senhor não me deu, eu me senti não agraciado pelo Senhor, mas me perdoe por sentir assim. Porque para mim é bom, o bom é estar perto do Senhor. Lembra lá do Salmo das Afs, Salmo 73? Fiz tanta coisa pelo Senhor. Olha, eu oro todo dia, eu vou no templo todo dia, vejo os ímpios prosperando e eu tive inveja deles. Asaf vai dizer isso no Salmo 73. Mas aí ele descobre o caminho dos ímpios. E termina o Salmo dizendo: bom é estar perto do Senhor. Isso é o que me basta. Porque Jesus, encerrando aqui, já encerrando de fato, traz alguns textos para nós aqui. Por exemplo, e Jesus usou muito dessa analogia. Lá em João capítulo 4, versículo 10 e 13 a 14, Jesus diz assim, Jesus conversando com a mulher samaritana, tá? E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom que está pedindo o dom de Deus a quem está pedindo água, você lhe teria pedido você teria pedido e ele receberia água viva. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está ensinando aqui: sedentos, eu sou a água viva. Eu sou a água viva. Senhor, minha alma está seca. Senhor, minha alma está numa sequidão de espírito. Está parecendo uma plantinha morta, né? Aquela plantinha ressecada. Quem que você recebe refrigério aqui? Um refresco? Cristo Jesus. Ele sacia os sedentos. Também, por exemplo, a gente vai ver lá em João 6, 47 a 51, ele sacia a fome. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. No mundo que está agora com fome, é sustentado agora por Cristo Jesus, não somente neste mundo, mas o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para sustentar por toda a eternidade. Nunca mais terá fome. Você, muitas vezes, pai aí, fala assim, poxa, mas se eu perder o emprego, eu vou passar fome, né?
Se eu perder emprego, vai faltar comida. Olha, e agora tem a guerra lá, né? Vai faltar o trigo, vai faltar o petróleo, vai faltar comida. Vamos lá estocar papel higiênico. Eu não sei porque a turma estoca papel higiênico, né? Dá uma crise, já vai lá e compra um monte de papel higiênico. Tá bom? E aí, você lembra na época da pandemia? Você lembra na época do greve dos caminhoneiros? Lá e eu via gente saindo com 20 quilos de arroz. Eu falei, vai caronchar tudo, aquele 30 quilos de arroz. Eu vi um senhorzinho, sem brincadeira, vários pacotes de arroz. Eu falei, mas será que é só para ele? Será que ele está comprando para alguém, né? Arroz e feijão. Eu falei, mas isso vai estragar. Tá bom? Irmãos, Jesus aqui promete que ele sustenta aqui na eternidade. Olha só, não se preocupe com a sua vida espiritual. Não se preocupe, porque você agora, em mim, em Cristo Jesus, terá satisfação, um sustento neste mundo e por toda a eternidade. Deu para entender? Eu vou sustentar a sua fé, eu vou sustentar a sua fome. Ainda ele continua dentro desse contexto falando lá em João capítulo 6, versículos de 55 a 58. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo aquele que come a carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Mais uma vez o Senhor Jesus está dizendo, eu vou sustentar. Qual era a alimentação do povo de Israel no deserto? Maná. Se não levantasse cedo para colher o maná, ficaria com fome. E se não pegasse na sexta-feira, ia ficar o final de semana sem comer. Porque no sábado não vinha maná. Tá bom? Deserto. Está fazendo essa analogia aqui. E era todo dia assim. Mas agora em Cristo Jesus, se não pegasse, morreriam. Mas agora em Cristo Jesus, esse que alimenta, tem mais fome. Você não precisa nem ir lá pegar mais, se acordar cedo. Já morreu. Ai, pastor, mas eu preciso de um caminho, eu preciso de uma orientação. O Senhor Jesus também fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a orientação. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Ele é o caminho para a salvação. Ele é o caminho que leva a Deus. Se Ele é o caminho que leva a Deus, Ele é todo um caminho de orientação verdadeira, um caminho seguro. Por isso, irmãos, se Jesus está dizendo isso, entra por aqui, meu filho. Não, mas eu vou pegar um atalho. Não, entra por aqui que vai dar certo. É aqui que você vai, ó. Às vezes a Linda fala assim, entra ali. Não, eu vou pegar um... Não dá certo, e aí você se enrola. Ele satisfaz até no caminho. Você deve seguir. Ele está disponível para aqueles que buscam. Ah, mas Jesus não tem tempo para mim? Ele tem tempo sim. Peça e será dado. Busque e o encontrarão. Bata a porta e será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Jesus, dá um tempo, eu não estou. Tá aí, Jesus? Fica quieto, faz de conta que eu não estou aqui. Ele não faz isso. Se você busca, você encontra. Se você bate, a porta será aberta. Se você pede, vai encontrar. Se é da vontade de Deus, se está dentro daquilo que Deus quer, Deus vai te ajudar nisso. E ele ainda faz. Qual de vocês é o filho que pedir pão e dará uma pedra? Você faz isso com seu filho? Pai, eu quero um pirulito, eu quero um docinho. Você vai lá e dá um jiló para ele. Você dá um jiló para ele? Não. Pô, tem pai que dá uma fruta, né? Aí também não dá, né? Pai, eu quero um docinho, você dá uma fruta? Pô, Cris, tadinho do menino, né? Já vou avisar, hein? Se pedir doce para mim, eu dou doce. Eu dou. Eu vou desvirtuar a criança. Então não deixe perto de mim. Cadeira. Tá bom? Mas olha só que legal, irmãos. Deus está acessível a nós por causa de Cristo Jesus.
Posso me satisfazer nisso. Deus, inclusive, satisfaz no momento de canseira também. Estou cansado dessa vida. Estou cansado das tribulações, das dificuldades. O nosso Salvador diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem o meu jugo, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas. Por isso, quando nós lemos o texto, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, que serão. Mas você precisa reconhecer sua necessidade diante de Deus. Para de ser orgulhoso. Tá bom? Para de ser orgulhoso. Não preciso não, Deus, tá bom. Precisa. Deus, eu preciso. Ai, não, tá tudo certo. Não tá. Não, já resolvi isso, Deus. Não resolveu. Vai resolver diante de mim. Deu para entender? Não, eu já sei já o caminho certo. Agora eu já sei. Não, é esse aqui. Satisfaça em Deus. Orar.